12 de junho, São João Facundo, 1479. O martirológio romano afirma de São João Facundo o seguinte: nascido no ano de 1419 em São Fangon ou Facundo, cidade do Reino de Leão, na Espanha, distinguiu-se por uma fé ardente, santidade de vida e foi glorificado por muitos milagres. Os pais de João eram fidalgos e bons cristãos. João foi o fruto de muitas orações, pois longos anos estavam seus pais sem esperança de ter filhos. Sua educação foi a melhor possível, e tendo ele chegado ao uso da razão, foi entregue aos religiosos beneditinos, sob cuja direção e vigilância fez os estudos das belas ciências. Mais tarde, chegou à corte do bispo de Burgos, que lhe conferiu o sacramento da ordem e o recebeu entre seu cabido. Com consentimento do bispo, fez um curso suplementar de teologia na Universidade de Salamanca. Durante os 4 anos que lá passou, amadureceu no seu espírito a resolução de se dedicar à oratória sacra. Iniciou-se uma série de pregações em Salamanca, e com um resultado bem lisonjeiro. 2 jovens fidalgos tinham matado 2 companheiros, fato que provocou uma luta formidável entre as famílias interessadas, de que, em consequência, resultou a formação de 2 partidos que se guerreavam sem tréguas. A própria mãe dos assassinados tomou em suas mãos a obra de vingança de seus filhos. Vestiu-se à maneira de soldado e, acompanhada de alguns sicários, perseguiu os criminosos que tinham refugiado em Portugal, onde os encontrou e barbaramente os assassinou. João Facundo pôs-se entre os 2 partidos e, com orações e penitência, conseguiu harmonizá-los. Acometido de grave doença, fez voto de entrar numa ordem religiosa, caso recuperasse a saúde. Restabelecido, pediu admissão na ordem dos eremitas de Santo Agostinho. Admiráveis foram os progressos que fez na santidade, tanto que pouco tempo depois foi nomeado mestre dos noviços e prior do convento. Sob sua competente direção, o convento chegou a um florescimento extraordinário. Não obstante, continuou com a pregação, que trouxe a muitas almas conversão e paz. A franqueza apostólica de que usava nos sermões importou-lhe muita perseguição. Há um duque que o repreendeu áspera e ameaçadoramente disse: Senhor, deveis saber que o pregador não se deve deixar acanhar em dizer a verdade, ainda que seja com perigo de vida. Mais de uma vez seus inimigos planejaram a morte do santo servo de Deus, mas não era tão patente, mas era tão patente a proteção divina que velava sobre a inocente vítima, que nenhum mal lhe puderam causar. João Facundo era homem de oração, extraordinário era seu zelo em conservar a graça santificante, evitar a menor mácula de pecado. A confissão figurava entre as práticas cotidianas, e se seus confrades o repreendiam achando-o exagerado,
neste ponto. Lhes respondia: não tenho garantia de minha vida, e não conheço o momento que Deus me chama para dar conta de minha administração. Vejo homens morrer repentinamente. Vejo outros perder o juízo nos dias de enfermidade. Que mal faço eu se me preparo com antecedência? Eu me confesso porque tenho pecados. Assim falava um santo que nunca tinha cometido uma falta grave. Muito tempo dedicava à preparação para a Santa Missa, a qual celebrava com maior atenção e no mais profundo recolhimento. Era durante a Santa Missa que Nosso Senhor, Maria Santíssima e outros santos o dignaram de sua comunicação, dando-lhe as santas inspirações. Sempre pronto para ouvir as confissões dos que o procuravam, fez um grande bem às almas penitentes, aos impenitentes e consuetudinários negava a absolvição, enquanto não tivessem dado sinais evidentes de contrição e penitência. Uma vez uma mulher quis beijar-lhe a mão. O santo retirou a mão e disse: não dou a mão a quem tem o demônio no coração. A pessoa assim apostropada quis saber as razões dessas palavras. São João Facundo respondeu-lhe: sei perfeitamente do teu plano de matar tua filha, a qual, sendo solteira, deu à luz. Com essas palavras provou que Deus lhe tinha descoberto os segredos dos corações. Movido pelas práticas do santo, um jovem que até então levava vida desgraçada se converteu. A mulher, a mulher com que o moço vivera não se conformou com essa mudança das causas e jurou ao santo que dentro de um ano havia de pagar caro a conversão do seu cúmplice. Deus permitiu que a pecadora lhe pudesse propinar um veneno que o levou à beira do túmulo. São João Facundo mais se entristeceu por essa causa do crime do que se tivesse incomodado com seu estado. Com todo cuidado se preparou para a morte, cujo dia a hora predisse. João Facundo morreu em 1479 e foi canonizado em 1479 e foi canonizado em 1690. Inúmeros são os milagres com que Deus glorificou o túmulo de seu servo. E grande caridade conciliar inimigos, porque assim serão evitados muitos pecados, e talvez a perdição eterna dos litigantes. Quem provoca litígios e inimizades responderá a Deus por todos os pecados provenientes da discórdia causada. Do homem que procura brigas e contentas, diz o Espírito Santo, contra ele será mandado o anjo cruel. Quer dizer que o demônio alcançará o poder sobre ele. Para não ser preenchido pela morte, São João Facundo confessava-se diariamente, cuidado extraordinário pela sua salvação, dizemos nós. Realmente garantia mais segura de uma boa morte não pode existir, senão a confissão frequente. A confissão, feita a miúdo, conserva a alma em toda sua pureza, e não admite que nela se amontoem pecados. Quem não quer morrer em pecado, diz Santo Agostinho, não deve viver pecando. Isto é, não procrastine a confissão. Bem-aventurados os servos que forem encontrados vigilantes quando vier o Senhor.